pessoal, aqui mais uma aula de banco de dados 2. Tá? Nessa aula a gente vai trabalhar então com uma revisão da modelagem relacional, do modelo relacional, os principais conceitos e o que está relacionado com ele, para nos permitir prosseguir com os estudos trabalhando a linguagem SQL, que é o conteúdo próprio dessa disciplina. Então, o modelo relacional. Alguns conceitos, alguns termos que a gente precisa relembrar. Uma linha de uma tabela no modelo relacional também é conhecida como tupla. Tá? As colunas desse modelo relacional, uma coluna da minha tabela, são os atributos da minha tabela. Uma outra forma de eu chamar a tabela, que também está certo, e daí que vem o nome modelagem relacional, é que uma tabela é uma relação de atributos que define um certo modelo nesse meu mundo que eu estou trabalhando, projetando, que eu comecei a projetar lá no início da análise de requisitos, tá ok? E o tipo de dado que vai especificar quais valores são possíveis de serem assumidos por uma determinada coluna, que é um atributo, é o domínio dessa minha coluna, tá? O domínio desse atributo. Que tipo de valores ele é passível de ser aceito para ser armazenado no banco depois, né? Essa é a ideia. O que são as chaves de uma relação? Tá? Temos que lembrar que a gente tem essa definição de chaves de uma relação ou chave de uma tabela. Tá? Os atributos que compõem a chave primária, que é aquele atributo que identifica unicamente cada tupla na minha tabela, eu tenho que sublinhar esses atributos para indicar que ele é o atributo chave primária de uma relação ou de uma tabela. Além dele, eu vou ter também a possibilidade de indicar os atributos que são chave estrangeira. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que indicar, após eu definir a tabela, como no slide anterior, eu vou definir o nome da coluna, que é chave estrangeira, a palavra referencia e o nome da tabela que ela referencia. Tá? Especialmente quando se tratar, neste caso, de um atributo de uma chave estrangeira composta por um único atributo, tá ok? Então, como é que eu faço a definição de chave estrangeira? Eu tenho a tabela definida ali, empregado, tenho a matrícula, que é a chave primária de empregado, tenho os demais atributos, e vou ter também a tabela departamento, com a chave primária código depart e os outros dois atributos nome e endereço. Se eu quero dizer que logo após a empregado o atributo dep é chave estrangeira para departamento, eu tenho que escrever aqui dep, que é o nome da coluna ou do atributo, a palavra referencia e a tabela que ela referencia. Quem o dep referencia? Se ele referencia a tabela departamento, essa chave estrangeira referencia sempre a chave primária da tabela que ela é para quem ela aponta. Então, dep, na prática, referencia código depart, ou seja, tem que existir o mesmo valor nos dois locais. O modelo relacional trabalha com as restrições de integridade, que me permite fazer a persistência da integridade dos meus dados. Tá? E isso é feito através da imposição dessas restrições. Eu tenho a restrição de integridade de chave, que vai definir que os valores da chave primária e da chave alternativa, que é algum outro valor que também tem outro atributo que também tem valor único, tem que ser único. Então, essa é a definição da própria modelo relacional, é a definição de chave primária e é uma restrição imposta automaticamente nas tabelas. Tá? Eu tenho a integridade de entidade, tá? Que é uma restrição que vai definir que nenhum valor de chave primária pode ser nulo. Vejam, se eu uso a chave primária para identificar unicamente cada linha, cada tupla da minha tabela,
eu não posso ter alguma dessas linhas com o valor nulo de chave primária, senão nunca vou conseguir identificar e localizar e chegar naquela tupla para fazer as operações sobre ela. Eu tenho a integridade de vazio, que é uma restrição que vai definir se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios, ou seja, se a coluna é obrigatória de ser preenchida ou ela é opcional, lá no meu SGBD depois, tá? Por exemplo, o campo complemento de um conjunto de campos de endereço, eu deixaria, por exemplo, que ele pode ser vazio. Nem todo endereço vai ter o complemento a ser preenchido, certo? Vai ter o nome da rua, o logradouro, o número, o CEP e o complemento pode ficar em branco, pode ficar vazio. Vou ter ainda a integridade de domínio, que é a restrição que vai definir que o valor de um campo deve obedecer à definição daqueles valores admitidos para a coluna, ou seja, o domínio da coluna. Então, se uma coluna ela tem um domínio que aceita números inteiros, eu não vou conseguir guardar nela um número com vírgula, eu não vou conseguir guardar nela um campo um valor do tipo data, se ela foi previamente estabelecido que o domínio dela, por exemplo, são números inteiros. E a restrição mais importante é a restrição de integridade referencial no modelo relacional. É através dela que a gente vai definir que os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela que eu referencio. Tá? Essa é a chave de como funciona o modelo relacional e que nos permite depois implementar ele na prática no SGBD. Que operações que eu tenho no modelo relacional? Que operações que ele vai me fornecer? Dois tipos, basicamente. Operações de recuperação, ou seja, que eu consulto dados em uma nova do meu interesse de acordo com alguma especificação e aí uma nova tabela temporária formada com esse resultado do que eu estou solicitando para recuperar, e operações que se categorizam como atualizações, que são operações básicas que vão mudar o estado das relações. O que é o estado? É uma fotografia, são os valores que ela tem agora. Eu vou ter operações que vão lá e vão poder alterar algum valor, o valor de uma linha inteira, acrescentar uma nova linha que não existia, mudar algum valor, apagar uma linha dessas, e aí eu vou mudar o estado dessa minha tabela, o estado das minhas relações. Nessas operações de atualização, eu vou ter inserir, que vai inserir novos dados, o excluir, que vai excluir dados antigos, no sentido de que não me são mais necessários, então eu faço a exclusão desses dados, ou eu posso alterar, que vão modificar registros que já existem. Tá? O inserir novos dados vão inserir novos registros. O excluir excluem registros inteiros antigos. O alterar modificam registros já existentes ali, alguns valores desses registros. Importante, as operações de atualização elas não devem violar as restrições de integridade. Então, se um campo não pode ser nulo e eu tento fazer uma operação que vai causar um valor nulo em branco naquele campo, eu tenho que saber que a minha operação vai ser inválida. Tá? Inicialmente, ela não vai estar atendendo às restrições de integridade especificadas. Então, eu tenho a operação de inserir, que vai listar um monte de valores que eu preciso inserir como uma nova tupla nessa minha relação. Tá? Então, eu elenco todos os valores separados por vírgula e digo que eu quero inserir numa relação R, numa tabela R qualquer. Se há a violação de restrição, por exemplo, um dos campos não pode ser nulo e eu tento inserir esse registro que uma das colunas ali, que aqui não pode ser nula, está com valor nulo. O modelo relacional prevê duas opções. Padrão, rejeita a inserção, não faz a inserção, não atendeu, violou, tentou violar a restrição, não pode, porque as restrições é que mantêm a integridade dos dados, então eu não posso abrir mão das minhas restrições, é uma restrição por definição.
Outra opção é tentar corrigir o motivo que deu a rejeição, que geralmente não se usa na inserção. Como eu estou tentando colocar algum dado novo, se está errado, não obedece à regra, eu simplesmente rejeito. Operação de exclusão, como é que eu faço no modelo relacional? Eu especifico uma condição, tá, sobre esses atributos que eu já tenho da minha tabela, que vai, partindo dessa condição, selecionar quais linhas e quais tuplas eu quero excluir. Então eu vou indicar que eu quero excluir a tupla em R, que é uma tabela, com atributo 1 igual a valor 1 e atributo 2 igual a valor 2 e etc. Se tem mais de uma condição. Senão pode ser só uma condição. Excluir a tupla na tabela tal que o atributo idade maior que 60. Eu quero excluir todo mundo que tem mais que 60 de um registro qualquer. Tá? Eu dou a condição, então, um nome de atributo existente e um valor qualquer, uma condição para esse valor. Se também violar as restrições, nesse caso, eu tenho duas possibilidades de tratar. O restricted, que vai rejeitar a exclusão, então se ela viola alguma restrição, ela não faz a exclusão, não vai executar a operação, ou o cascade, que vai tentar propagar a exclusão, excluindo tuplas que a referenciam. Então, se eu tento excluir algo, mas esse algo é, por exemplo, chave de uma outra estrangeira para uma outra tabela, e aquele registro da outra tabela está bloqueando o delete dela aqui, essa exclusão, se eu fizer cascade, ele vai apagar o outro registro da outra tabela que está referenciando ela, que está travando, e possivelmente mais uma outra, e pode fazer isso em 3 níveis até que libere as restrições. Então, o cascade é perigoso de ser utilizado porque eu propago o efeito da exclusão, e aí às vezes eu não quero fazer isso. Eu tentei apagar um registro por erro, e aí sem querer eu apago outros 10 registros na sequência vinculados a ele e perco toda uma sequência de informações armazenadas sobre aquele grupo, ou aquela pessoa, aquele grupo de funcionários, por exemplo. Outra possibilidade é usar o set null ou set default, que vai modificar os valores do atributo que referenciam aquela linha e que estão causando a violação. Então, se eu tento apagar um funcionário, mas esse funcionário tem dependentes, aí eu não posso apagar, eu posso setar um valor padrão de funcionário lá nos dependentes, de um ID funcionário, por exemplo, um CPF funcionário, só para permitir desvincular aqueles 2 registros de dependentes do funcionário para poder apagar o funcionário. Não tem muita lógica, mas em alguns casos é interessante usar esse tipo de saída. Ou ainda eu posso combinar essas opções todas em uma sequência de tentativas de como tratar essas violações de restrição. Mas o mais importante é usar o restricted e não fazer a exclusão num caso de violação. O alterar é similar, eu vou alterar valores numa tupla que já existe, então dizendo que o atributo tal passa a ter tal valor, que é o atributo alvo no caso, mas em quais tuplas eu vou fazer isso? Naquelas que atenderem uma condição que eu vou dar. Então, atributo conde ali é o atributo que eu vou analisar, se ele vai atender a condição que eu vou indicar no valor ali. Todas as tuplas que atenderem aquela condição, elas vão ter o atributo alvo atualizado para o valor alvo que indica ali. Tá? Se eu for mexer em algum atributo que não faz parte de chave primária ou chave estrangeira, dependendo do lado da relação, possivelmente eu não vou causar problemas algum. Tá? Eu vou ter a questão de não poder ser nulo, eventualmente, e do domínio para atender. Mas, fora isso, não tem nenhuma outra restrição muito severa que pode ser atingida ou violada quando eu for fazer. Agora, se eu for tentar alterar valores de chave primária ou chave estrangeira, eu certamente vou recair sobre aqueles casos de ter que fazer um tratamento dessa tentativa de violação, usando restricted, então não faz a alteração, se vai alterar atributo que é chave primária ou estrangeira, ou eu tento fazer cascade e alterar em cascata, propagando a alteração, que pode ser bem perigoso. Posso botar um valor no default ou combinar essas opções, tá? Conforme a gente viu no excluir logo antes. Tá ok, pessoal?
Feito isso, tem, especialmente no livro do Navati aqui, que está na biblioteca digital, tem todo um capítulo, mais de um capítulo, sobre o modelo relacional para quem precisar dar uma revisada. Aqui a ideia é só trazer alguns conceitos que nós vamos usar daqui para frente em SQL, quando a gente for ver os SGPDs na prática, implementando essas coisas. Tá ok? Qualquer coisa eu sigo à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, o que vocês precisarem. Tá ok? Valeu, pessoal, atenção, um abraço.